Estamos aqui com um grande pregador da Palavra de Deus, o Pedro Soares. Tem um testemunho muito forte e na sequência vocês vão poder conhecer e ver esse lindo testemunho de uma grande bênção, de uma grande vitória, que Deus o tirou ele do fundo do poço. Era usuário de droga e Deus o transformou, então, aí em dar solução. Eu gostaria de deixar uma palavra com o Pedro, ele vai passar o número do telefone. Se você gostar aí desse testemunho que pode mudar muitas vidas, ele vai deixar o número de telefone aí para contato, para pregações aí. E Pedro, deixa teu número aí, se alguém quiser te convidar você para testemunhar e falar o que Deus fez na sua vida, você tem a liberdade. Então, como o Ivo Freitas disse, tem um grande testemunho, né, para edificar a igreja. Se você quer saber um pouco dessa história, me chame lá no WhatsApp, ou pode me ligar também. O fone é 41 996 76 54 35. Repetindo, 996 76 54 35. DDD 41. Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a sua vida também. Amém. Você mora atualmente em Paranaguá? Isso, agora estou morando em Paranaguá. Congrega na Assembleia de Deus ali de Santa Cruz? Santa Cruz ali é colônia, né? Município de Paranaguá. Como conto esse testemunho para edificar a igreja. Não é para me glorificar, mas para edificar a igreja, para que a igreja saiba que esse Deus ainda opera milagres. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que há 20 anos atrás, esse Pedro que vocês estão vendo aqui, era conhecido como Pedrão, Pedrinho, velho do rio, velho do saco, catador de lixo, morto de fome, eram vários apelidos, não tinha mais aonde colocar apelido de mim, só nunca me chamaram de servo de Deus, né? Até que um grupo de pessoas, assim como vocês, hoje foram me buscar e me falar desse Deus que hoje eu sirvo. Quando eles chegaram de mim e começaram a falar desse Deus, eu ria, porque eu via a minha situação e via a situação de muitas pessoas. E eu sempre falava, se esse Deus é tão bom e existe, porque existe tanta gente sofrendo, né? Porque tanta gente está nessa situação que eu vejo, ou na minha própria situação. Se Deus é tão bom, por que Ele não tira essas pessoas ou muda a história dessas pessoas? Ou porque todo mundo não é igual, todo mundo não é do mesmo patamar, viver do mesmo jeito? Deus pode fazer isso. Mas será que seria o correto? Porque o nosso Deus ele é perfeito, Ele sabe o que Ele faz. Se fosse para mim dizer para vocês assim, se Deus me tirou de lá, Ele me fez um milagre, Ele me limpou, me tirou da lamaçal do pecado, eu estaria sendo hipócrita. Deus ele me deu a oportunidade para mim sair do lamaçal do pecado. Ele abriu portas para mim sair do lamaçal do pecado. Mas primeiro eu precisei eu tomar a minha decisão. Se eu queria o céu ou se eu queria ir no inferno. A decisão era minha, porque o nosso Deus, Ele é um Deus prudente. Quando você abre o seu coração para Ele, Ele entra. Mas se você tem o seu coração fechado, Ele fica só esperando você. E como o pastor Ivo disse, o meu testemunho, começa quando eu tinha 20 anos. Até os 20 anos, os 20 anos mais ou menos, fui traficante por um ano. Traficava droga, vendia cocaína, vendia maconha e fui adquirindo bens lá na Vila Zumbi, Colombo, Zumbi dos Palmares. Se alguém quiser confirmar minha história, na Vila Zumbi dos Palmares, chegar lá e perguntar pelo Pedrão, quem era o Pedrão, eles vão confirmar a história que eu vou contar para vocês hoje, para edificar a igreja. Amém? Muitas das vezes nós queremos algo de Deus, mas nós não fazemos nada para Ele. Nós só queremos que venha, mas nós não fazemos nada por Deus. Eu, como estava dizendo, eu era traficante, fui traficante durante um ano. Em um ano eu adquiri 3 terrenos. Na época,
televisão de 29 polegadas, tela plana, só que o fundo dela ia daqui lá na cadeira, mas era a mais moderna que tinha. Eu tinha uma bicicleta, 18 marchas, primeiro que saiu a Sandal, acho que mais ou menos o valor da bicicleta elétrica hoje, eu tinha. Tudo que era de melhor eu tinha. Saía aniversário no bairro da Vila Zumbi de alguém ali, eu bancava aniversário. Eu ia no mercado, eu era atendido pelo gerente, isso em um ano. E essa história está ser confirmada. Daqui lá no Colombo não é longe. Alguém quiser conferir. Aí apareceu o tal do crack. Aí começou a história que tudo o que entra pelo mal, o mal mesmo não é. Vocês podem ter certeza que tudo que é adquirido não por o nosso Deus, tudo que é adquirido ilicitamente não permanece. Eu tinha tudo isso, irmãos, mas eu não tinha paz. Uma vez por semana a polícia ia lá em casa, ia onde eu estava. Uma semana ia uma, outra semana ia outra. Para mim, numa empresa, eu teria que fazer algo, né? Me esconder, correr, porque eles andavam na minha procura. Mas depois eu passei de traficante a ser usuário. Aí que foi a questão de usuário. Em um ano traficando, eu adquiri tudo. Em um ano eu perdi tudo que eu tinha. Só que além do que eu já tinha adquirido, eu perdi muito mais. Que eu perdi a vergonha que eu tinha, eu perdi meu caráter, eu perdi minha família e eu perdi a minha dignidade. Quer dizer, eu adquiri bens, mas quando eu perdi triplicado. E fui para o fundo do poço. Aí, minha família, eu sou filho único, minha mãe sofria, meus vizinhos me criticavam, mas o Deus vivo estava me observando. Enquanto isso, as pessoas me criticavam, outras oravam por mim. Tinha aqueles crentes evangelistas, que vocês podem ser, fazer a mesma coisa, que foram falar do amor de Deus para mim. Eu jogado na sarjeta, tudo mulambento, mas sempre tinha alguém que chegava a falar do amor de Deus para mim. E se vocês fazerem o mesmo, nessas ruas tem muitos mendigos, muitos usuários de drogas, não precisa vocês ter uma carteirinha de evangelismo para vocês falar do amor de Deus. Não precisa vocês ter medo de chegar num drogado para falar do amor de Deus. Mas vocês podem chegar nele com carinho, com amor, e falar que esse Deus é bom, que esse Deus salva, que esse Deus cura. Aleluia! Muitas das vezes nós sentimos medo, sentimos repulsa, porque ele está mulambento, porque ele está maltrapilho, porque ele está fedendo, porque eu andava fedendo, eu ficava 10, 12 dias sem tomar banho. Eu estava falando esses dias, vendo essas queimadas aí, quando eu vi uma queimada, que eu vi uma fumaça lá longe, eu já corri e ficava de perto até o fogo apagar para me juntar aqueles arames que ficavam nos pneus queimados, para mim poder vender no ferro velho para comprar droga. Eu andava por um rio poluído, o rio Palmital, não sei se alguém conhece, mas fica também lá em Colombo. Eu andava por dentro do rio, catando lata, sucata, tudo que eu achava dentro do rio que dava para vender, que dava para me fazer dinheiro, eu juntava. A água às vezes era meio funda, quando eu me abaixava para pegar o objeto que eu tinha achado dentro da água, aquela água batia, às vezes na minha cara, na minha boca, aquela água, falava português claro, podre, entrava na minha boca. Mas eu tinha um Deus que estava me observando e me cuidando. Eu nunca peguei uma leptospirose, eu nunca peguei uma infecção dentro daquelas águas podres, eu nunca peguei uma doença. Porque Deus tinha algo para mim. Deus tinha algo para mim fazer. Deus queria que eu estivesse hoje falando para vocês essa história, para que vocês ouvissem, vocês entendessem. O que eu quero que vocês entendam é do tipo como que eu fui ganhado para Deus. Teve alguém que foi falado. E hoje em dia nós estamos muito retratos sobre isso.
Nós deixamos muitas das vezes de falar do amor de Deus porque a pessoa está mulambendo. Que eu já falei agora há pouco, agora estou repetindo, mas nós temos que falar mais do amor de Deus, irmãos. Nós temos que chegar nessas pessoas, porque falar de Deus para crente é fácil. O que nós temos que buscar é aqueles que estão lá no meio da valeta, no meio da sarjeta, aqueles que estão lá sofrendo, aqueles que estão lá, às vezes, muitas das vezes, somente precisando de uma palavra. Porque para mim, quando aqueles irmãos foram falar de Deus para mim, eu ria, eu tirava sarro. Como eu disse, eu achava que Deus nunca ia me tirar daquela vida. E eu tinha muita gente que falava assim, está perdido, assim, já não tem mais jeito. Eu morei 6 anos na rua, porque eu não podia mais ficar na minha casa. Eu sendo filho único, minha mãe só ficava esperando eu querer chegar e falava, dona Dulce, seu filho está morto lá em tal lugar. Era isso que a minha mãe esperava. Mas ela tinha esperança também em Deus que um dia eu mudasse. E quando essas pessoas iam falar do amor de Deus para mim, eu ria, eu tirava sarro. Até que eu já contei essa história na outra igreja ali em cima. Uma vez, o irmão queria tanto que eu fosse na igreja, mas eu, para arrumar uma desculpa para não ir na igreja, eu falei para ele que eu não tinha roupa, nem calçado. E estava muito cabeludo, feio. Daí eles falaram, não, se for isso, nós damos um jeito. Eu vou comprar roupa para você, nós vamos comprar roupa para você e vamos cortar teu cabelo, você vai na igreja? Eu falei, se o senhor fizer isso, eu vou, prometo que vou. Aí o irmão lá, eles se juntaram os 4, um comprou uma calça, outro comprou uma camiseta, outro comprou um tênis, e outro tinha um salão de cabeleireiro, levou eu para cortar o cabelo. E me deram um trato, né? Eu sou meio bonitão assim, daí eu fiquei chique no último. Aí, não ria não, que eu posso, né? Às vezes até está exagerando um pouco, que eu sou bonito, mas não é muito exagero. Brincadeira, gente, só para descontrair um pouco, tá? Mas é assim, eles me levaram lá no salão de beleza, deram um trato, fizeram maquiagem, não fizeram, só fizeram cabelo. Aí deram um trato bem caprichado, só que deu dó do dono do cabeleireiro, né? Você imaginou um cara, 15 dias, 15 ou mais sem tomar banho, acho que uns 3 ou 4 meses sem cortar o cabelo. Meu cabelo é cacheado, agora mas ele é bem cacheadinho. Aí você imaginou o cabelo comprido, primeiro pelo ombro, sem lavar. Imaginou aquela bola que é linda embaixo, alguém conhece que linda embaixo? Era mais ou menos daquele jeito o cabelo. Quando eu encostei a cabeça naquele lavatório para lavar a cabeça, o irmãozinho deu uma olhada assim, ele apoiava a mão no olho assim, acho que ele estava com dó das ferramentas dele. Que quando ele foi lavar minha cabeça, quase entupiu a pia, porque parecia. Sabe quando chove assim nessas lareiras aí que desce aquela enxurrada suja, lá assim, era aquela água que saía da minha cabeça. Assim, era vocês riram, né? Não era vocês que estavam lavando meu cabelo. Imaginou na hora de cortar o cabelo então? Na hora do cabelo, o homem passava o pente assim, ele olhava e só ficava com o resto dos dentes, ficava tudo grudado no cabelo. A tesoura, quando ele cortou, depois que ele terminou de cortar o cabelo, ele jogou a tesoura no cabelo, não servia mais. Irmãos, estava assim a minha situação. Mas chegando ao final de tudo isso, cortaram o cabelo, arrumadinho, bonitinho, chique, fui para a igreja. Terminou o culto, cheguei em casa, tirei a roupa, põe dentro da sacolinha e fui vender para usar droga de novo. É essa a situação. E muitas das vezes você vê as pessoas na rua, os mendigos na rua, e a gente fica imaginando, às vezes hoje em dia eu vejo, eu fico imaginando, será que se aquelas pessoas não tivessem falado desse Deus eu estaria aqui hoje? Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Irmãos, não vamos deixar de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão na sarjeta, porque é elas que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu continuei usando droga, vendia roupa dos irmãos que eles me deram, roupa, calçado, tudo, e coloquei as minhas roupas mulambentas de novo e fui de novo usar droga. Aí, mas isso ainda tem mais história para trás.
Quando eu estava na casa da mãe, minha mãe gostava de carne, de ponta de peito cozinhada com batata. Ela apanhava sempre isso. Mas como alguém que já sabe, usuário de carne que mora com a mãe coitada tem um sofrimento triste, porque ela não pode ter nada. Tudo que ela tem, ele vende. Minha mãe, tudo que minha mãe tinha, eu vendia. Eu vendi televisão, eu vendi buchão de gás, eu vendi geladeira, eu vendi... ela vendia cosméticos, eu vendia os cosméticos dela, ela tinha que pegar o salário do meu padrasto para pagar o fornecedor. Ela ganhava aqueles brindes que vinha, que era edredom, não sei se algumas das irmãs aqui mais sabia, né? Então eu vendia os cosméticos e ganhava os brindes. Aquilo eu pegava e vendia tudo. Panela, copo, colher. Então minha mãe tinha 3 panelas e uma panela de pressão. 3 copos de massa de tomate, porque se ela comprasse aqueles outros copos eu vendia também. E o armário dela tinha uma chave, que chaveava porque eu vendia até as mercadorias. E um dia eu cheguei em casa, eu tinha acabado de comprar, acho que ponta de peito e batata e foi apanhado numa panela de pressão para cozinhar e estava a panela de pressão no fogão cozinhando. Eu cheguei em casa para falar com a minha mãe, isso já fazia uns 15 dias que eu não ia em casa. Eu vi a panela de pressão cozinhando em cima do fogão. Vocês adivinham o que aconteceu? Tem uma ideia? Catei a panela de pressão e saí correndo com a panela de pressão de casa. A panela cozinhando, a panela dava... E eu cheguei e perguntei para o irmão, para o vizinho, meu vizinho quer comprar uma panela? Está cheia de carne, vizinho. Mas não é da tua mãe? Eu falei, não, é que eu sabia que era, né? Mas sempre tinha uma ideia, ele comprou, depois ele devolveu a panela da minha mãe. E adivinha por quanto que eu vendia? 5 para pegar uma pente. Uma panela com carne, estava até frigida, acho que nem tinha terminado de cozinhar. Mas eu fiz isso. Mas vamos voltar para o evangelismo? Vocês lembram quando eu falei que alguém tinha ido lá e falado do amor de Deus para mim? Isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e jogar essa semente. Essa semente nasceu, brotou, deu fruto, e o fruto está aqui hoje falando de Deus para vocês. Mas por que eu estou aqui falando de Deus para vocês? Porque esses homens foram corajosos, chegaram em mim e falaram do amor de Deus. O pastor Ivo me deu até 11 horas para pregar essa noite, ele desceu, estou dentro do horário. Então, irmãos, quando nós temos algo para fazer para Deus, ou quando nós queremos algo de Deus, nós temos que tomar atitude. Aí, irmãos, vão perguntar, mas por que nós temos que tomar atitude? Porque o nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus que faz, um Deus que ele muda a história, ele transforma a vida, ele pega lá aquilo que não é e faz o que é. Ele é poderoso para fazer muito e muito mais. Mas primeiramente nós temos que tomar uma atitude. Aí o Deus vem e faz. Eu estava naquela situação, morando na rua, dormindo debaixo da ponte, cada passo, a ponte do lado de cá do rio, do lado de lá do rio. Então, geralmente tem 2 lados, né? A ponte tem 2 lados. Eu dormia do lado de cá e tinha os outros abençoados que moravam, dormiam do lado de lá. Do lado de lá, cada passo eu via gente chegando, escutava tiro. E várias vezes eu ouvi alguém, olha, tem outro lá do outro lado lá. E o cara que é lá é o Pedrão, que é lá você não mexe não. Porque eu, graças a Deus, eu tenho uma coisa que eu nunca fiz foi roubar. Eu nunca roubei de estranho. A minha mãe, coitada, minha mãe é que pagava o pato. Mas do estranho eu nunca peguei uma bicicleta, nunca peguei um nada de ninguém. Na Vila Judia eu fui sempre considerado por causa disso. Mas Deus tinha algo para mim, então sempre tinha algo para me defender. Sempre Deus apoiava um anjo guardando a minha pessoa, porque Ele tinha algo para mim. Ele estava esperando de mim uma atitude. Ele queria mudar a minha vida. Ele queria mudar a minha história. Ele queria me transformar. Mas eu não dava chance para Deus.
E eu não tomava atitude. Irmão, sabe o que é? Deus querer fazer algo para você, mas você não querer o que Ele faz? Deus tem tantas coisas boas para nós, gente. Mas para isso nós temos que tomar uma atitude. Ser corajoso. Aí o dia que eu falei assim, Senhor, se o Senhor é o Deus desses crentes que me diz que faz coisas, por que eu estou nessa vida? Por que eu estou desse jeito? Aí veio aquele sussurro no meu ouvido falando, tome uma atitude. Tome atitude. Daí eu vou fazer. Aí eu pensei comigo, falei, eu vou tomar uma atitude. Aí voltei para casa, aí fui em casa, naquele dia, com um pensamento de parar com as drogas, um pensamento fixo. Falei para minha mãe, mãe, eu quero ir lá para o Paranaguá, que é onde mora uma prima minha. Eu quero ir lá ficar com eles porque eu quero parar com as drogas. E a minha mãe, correndinho, foi, arrumou e prestou 30 reais. E veio até aqui, filho, vamos lá, eu vou levar você lá na rodoviária. Falei, não, mãe, não precisa, eu vou sozinho. Mãe conhece. Mãe sabe os filhos que tem, né? Quando eu falei que eu ia sozinha, ela já põe a mão na cabeça. E ela estava com o dinheiro na mão, não podia dizer que não tinha arrumado, né? Aí, não, mas eu vou até no ponto com você. Eu falei, não, mãe, o ponto do ônibus é aqui ali naquela quadra. Eu falei, não, mãe, não precisa. Eu vou pegar lá no BR que tem mais ônibus. E lá no BR passava vários ônibus, né? E ali no ponto da Vila Zumbi só tinha um. E ela só chacoalhou a cabeça, entregou o dinheiro e disse, lágrimas correram nos olhos dela, né? Porque ela sabia que eu não ia. E dito e feito, né? Eu peguei o dinheiro e fui direto para pequena. Comprei 30 contos, comprei 4 pedras, 20 contos, 5 reais eu comprei uma carteira de cacique, um isqueiro, e sobrou 5 reais. E eu fui como a gente chamava na época, agora eu não sei como é que está a gíria, mas na época era mocó, onde a gente ia fumar as pedras, né? E fui lá fumar essa pedra, fumei as 4 pedras e sobrou 5. Falei, eu vou voltar lá na vila, vou pegar esses 5 e vou fazer minhas correrias. Quando eu levantei para ir pegar, Deus falou comigo, se você voltar, não fazer o que você saiu para fazer, tua vida hoje será ceifada. Hoje ceifarei a tua vida. Eu ouvi essa voz como estou falando aqui com vocês. Eu cruzei a BR-116, cruzei o Centenário, cruzei a Vila Camargo, saí na BR-277 e vim parar aqui em Paranaguá a pé, seguindo meu coração. E tomei uma atitude. Isso faz 18 anos. Hoje eu estou aqui. Desse dia em diante, que eu tomei uma atitude, ouvi a voz do Senhor Jesus. Deus me deu a oportunidade. Deu largar as drogas, me deu a oportunidade de emprego, me deu a oportunidade de refazer a minha vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele mendigo que morava debaixo da ponte, que dormiu em caixas de papelão, hoje está pregando para vocês. Então, irmãos, nós temos muitas coisas para nós consertar ainda na nossa vida, mas a principal delas é nós perdermos aquele medo de falar com as pessoas que estão aí fora, mendigando, porque é mais fácil você ganhar um mendigo de rua do que você ganhar uma pessoa que conhece a palavra. Tem muitas vezes que você vai falar do amor de Deus para a pessoa, eu já conheço a palavra. Mas quando você vai falar para um bêbado ou para um mendigo, eles param e ficam ouvindo. Eles ouvem o que você tem que falar. E aquela pequena palavra que você falou vai entrar no seu coração. E um dia vai brotar. Isso pode fazer um ganhador de alma também. Mas depende tudo de vocês. Não depende de pastor Ivo, não precisa da irmã, não precisa de nós mesmos. Nós, como seres humanos, enxergar o mendigo como seres humanos, que nós não enxergamos mais o mendigo como seres humanos. Nós achamos que ser humano é só aqueles que andam limpinho, perfumado, cheiroso. Eu chego num perfumadinho, chego num outro tomar banho, cumprimento, um abraço, mas nem vejo.
pessoa chegar prontinha e fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais amor no coração. Nós, porque eu também sou falho. Todos nós somos falhos. Mas vamos tentar mudar isso? Vamos tentar mudar essa história? Vamos tentar trazer mais gente para a igreja? Como é que é o tema de quarta-feira? Em busca da 100ª ovelha. Então vamos buscar a milésima também, né? A 70ª, milésima, né? Vamos buscar quanto que a gente vai arrecadar. Isso só depende de nós. Não vai depender do pastor ou dos irmãos do preto. Depende de cada um de vocês. Porque cada um de vocês mora do lado de alguém. Seja insistente. Seja insistente. E quando você for insistente, você vai ver. Uma hora ou outra a pessoa enche. E vai. E de tanto você convidar, se eu vou ir, porque daí pode ser que você não pare de mexer a cabeça, né? Mas às vezes nós convidamos uma vez e desistimos, irmão, não quis ir também. O problema dele. Ele não quer a salvação e eu estou correndo atrás da minha. Deixa ele para lá. Não é bem assim. Agora uma coisa vocês têm que ter certeza. Depende da nossa atitude. É a atitude nossa que vai mudar a história. Amém? E vocês podem ver que aquele mendigo hoje está chique. Eu pesava 54 quilos, hoje estou com 75. Hoje, pra vocês terem uma ideia, ninguém me dava nem um carrinho de mão. Deus me deu. Primeira vitória que Deus me deu, Deus me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para a vida. Segunda vitória que Deus me deu, ressarciu tudo que eu tinha perdido. Mas só que tudo que eu adquiri foi com força, batalha de Deus e ajuda de Deus. Tudo que eu adquiri, pouca coisa que eu adquiri, é abençoada por Deus. Porque tudo aquilo que eu tinha no passado, que nem eu falei para vocês, televisão, bicicleta, revólver, tudo que eu tinha, era tudo abençoado. Por isso, do mesmo jeito que veio, foi. Mas as coisas que eu ganhei através do meu suor e das portas que Deus abriu, e a bênção abaixo de bênção de Deus, eu tenho até hoje. Eu não tenho estudo, irmãos. Mas Deus me deu minha carteira de motorista. Eu tenho orgulho de falar que hoje eu tenho uma carteira de motorista. Sou barbeiro, se alguém me encontrar na rua, desvie, por favor. Tenho um carrinho, né? Está meio gripado, mas está lá. Está meio gripado, que quando você pensa, ele senta a canseira e vai quase parando. Quase está lá. E tenho minha vida de novo. Hoje eu convivo de novo, né? Eu tinha abandonado meus parentes, eu tinha, tipo assim, eu abandonei tudo pelas drogas. Eu costumo dizer que eu era escravo do diabo. Hoje eu sou servo do Deus vivo. E esse Deus é tão maravilhoso que ele mudou muito a minha história. E eu gostaria que vocês levassem isso no seu coração, quando vocês e lembrassem sempre desse pregador que está falando para vocês. Que eu nunca deixo de falar 10, 12 vezes, acho que eu já falei 5. Fala do amor de Deus para o mendigo, para o nóia, para o traficante, para um bêbado, para o teu vizinho, para a tua vizinha. Fala do amor de Deus. Bom? E quando você vier para a igreja, convide alguém. Ele não vem hoje, no outro dia você vem, convida de novo. Ele não vem? Uma hora ele vem, ele diz, eu assisti tanto, hoje ele veio. Mas é isso aí, irmãos. Agradeçam a cada momento por tudo que vocês têm. Porque tudo que vocês têm foi Deus que deu. E quando Deus dá, Ele abençoa. Agradeça a Deus por tudo aqueles que vocês vão ter ainda. Nunca peça nada para Deus. Porque Deus sabe a tua necessidade. Você não precisa pedir nada para Deus. Porque Deus, Ele conhece, Ele é onisciente. Ele sabe o que nós precisamos. Que nós temos que ter consciência, que nós temos que agradecer o que nós já temos e o que Ele ainda vai dar para nós. Só dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado.
Esse negócio de falar, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, isso não há necessidade, não. Há necessidade de agradecer. Essa é a necessidade. Pedir, nós não precisamos pedir. Porque nós somos herdeiros do Rei dos Reis, o dono do ouro, o dono da prata. O que nós queremos, nós vamos conseguir, porque Ele vai nos dar oportunidade para nos dar. Também, não, porque se nós pedimos e nós não batalhar por aquilo que nós queremos, nós nunca vamos conseguir. Porque Deus, Ele dá a oportunidade. Ele não dá nada de mão beijada para nós. Nós temos que correr atrás e batalhar. Mas a oportunidade e as portas vão se abrir. E você vai ter aquilo que você deseja. Amém? Corra atrás daquilo que você quer. O propósito nosso o objetivo nosso é batalhar. O resto Deus faz. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece o desejo do nosso coração. Então Ele só vai dar alguma coisa para nós quando nós nos esforçarmos para ter. Porque se Ele tivesse lá no começo da história, quando eu falei, Senhor, me tira daqui, Ele já tivesse me tirado, talvez eu já tivesse recaído e voltado. Mas agora, quando eu olho para trás e lembro do meu passado, falo, Senhor, eu quero só ir para frente. Eu não quero mais. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Ivo, agradeço a oportunidade. E vamos juntos